Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a bronquiolite e tudo que eu passei em relação à bronquiolite com o meu bebê de 2 meses. E eu vim contar aqui pra vocês e dividir a minha experiência com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar o vídeo eu quero pedir a mesma coisa de sempre, né, gente? Se inscreve aqui no canal e deixa o like. Bom, gente, bronquiolite. O que seria a bronquiolite? A bronquiolite, ela é uma doença causada por um vírus respiratório. E ela é mais comum do que se parece. Sabe aquela história que quando você tá com um bebezinho em casa, aí a pessoa fala assim, lava a mão pra pegar no bebê, se você tiver gripado não pega no bebê, vai tomar um banho antes de pegar na criança. Às vezes a gente não quer ser chata, mas isso é muito importante, porque isso transmite a bronquiolite pro bebê. E essa doença, ela costuma pegar em crianças menores de 2 anos e principalmente em bebezinho. Então, o meu bebê, ele tem 2 meses e ele pegou bronquiolite, né? Como que eu comecei a perceber que ele tava ficando gripadinho? Porque essa bronquiolite, ela começa com uma gripe normal, uma tosse, um catarrozinho, tá? E ela vai se agravando. Eu comecei a perceber que o Rafael, ele tava, quando ele chorava, ele tava rouco, ficando rouco. Até então normal, não tinha tosse, não tinha nada, só tava rouco. E eu comecei a me preocupar. Mandei mensagem pra pediatra, falando, o Rafael tá ficando rouco e tal. E daí ela falou assim, faz inalação 2 vezes por dia, tal, 3 ml com soro. E eu comecei a fazer inalação em casa. Só que eu percebi que ele não tava melhorando. Acontece o quê? Aí ele começou uma tossezinha, normal. Não repare no barulho. Começou uma tossezinha normal e foi se agravando. E daí ele começou com umas crises de tosse muito mais forte. Ele, tipo assim, ele tava bem, aí de uma hora pra outra ele começava a tossir. Ficava uns 10 minutos tossindo sem parar. E eu comecei a ficar desesperada. E eu falava com a pediatra. Só que essa doença, ela se torna mais grave porque ela não pode ser tratada com remédio. Porque o bebê não pode, a gente não pode dar antibiótico para um bebê. A gente não pode dar um remédio. Por isso que ela se torna um pouquinho mais grave. E daí aconteceu que eu levei o Rafael a uma outra pediatra, que era uma cardiopediatra, que era do coração, e ela começou a escutar o pulmãozinho e tal. Daí ela falou, entre em contato com a pediatra, porque o Rafael tá chiando. Eu, tá bom. Nem precisei entrar em contato com a pediatra dele, ela me mandou mensagem, falou, Bruna, vem aqui e traz o Rafael pra me dar uma olhadinha nele. Nisso eu já saí de lá, já fui direto pro consultório dela, levei o Rafael e ela falou, ele tá com uma bronquiolite. Aí eu, mas o que é isso, doutora? Ela falou assim, é uma gripezinha mais avançada, né? Tipo, não é uma bronquite, não é uma pneumonia, mas é uma gripezinha mais avançada, foi o que ela me falou. Então, daí ela passou, infelizmente ela teve que passar os antibióticos que são bem fortes, né? Passou um remédio pra me colocar pra me fazer inalação, passou um antibiótico pra ele e eu fui pra casa. Só que ele tava bem ruizinho, tava chatinho, com catarro, assim, dava pra ver o catarro. E eu já tava bem preocupada. Aí quando foi à noite, ele começou essa crise de tosse, chorava e tossia. E aquilo ali me deixou desesperada, porque a doutora falou, quando o Rafael começar a respirar e a costelinha dele afundar, tu vê que ela vai afundar. Quando a criança respira, aqui afunda. Quando isso aqui afundar, significa que a criança ela tá com dificuldade para respirar. Ou a boquinha dela começar a ficar roxa, os dedinhos começar a ficar roxo, também é um sinal. Ou isso aqui, abrir e fechar, significa que a criança tá com dificuldade respiratória. E foi o que eu fiz. Eu vi que isso aqui do Rafael tava afundando muito quando ele respirava, né? E eu fui pro pronto-socorro. Daí cheguei lá e o doutor falou que realmente ele estava com uma bronquiolite e ele precisava ser internado para fazer o tratamento correto. Eu poderia ter ficado em casa tratando com os mesmos remédios que a doutora passou, só que eu preferi ficar internada porque eu me senti mais segura. E foi a melhor decisão que eu tive. Doeu de ver meu filho internado, sendo furado,
para tomar remédio. Só que lá ele tomava os remédios certinho, na hora certinha. Ele precisou usar aquela sonda para respiração, o oxigênio, porque teve uma hora que a saturação dele deu uma caída e ele começou a ficar muito cansadinho. Se ele piorasse, eles iam colocar uma sonda, porque também não ia deixar mamar, porque quando a criança mama, a criança fica mais cansadinha. E foi basicamente isso, gente. E lá eu pude perceber que essa doença é muito mais comum do que se parece. Eu conheci muitas crianças que estavam lá, tinha um bebê de 1 mês, tinha outro que estava fazendo 3 meses e tinha um Rafael de 2 meses. Então, assim, era muito mais comum do que eu não sabia que era tão comum assim. Então, assim, é uma doença que não tem como a gente tratar basicamente em casa quando o bebê é muito novinho, porque é grave, a gente não pode dar remédio para criança, bebezinha. Então eu também fiquei com medo de dar essa medicação, então eu preferi realmente ir, né, pro hospital. O tratamento é basicamente esse, também são 3 remédios que a criança toma. Se não melhorar, tem casos até que a criança ela precisa ser entubada para poder respirar melhor, precisa até de ir até uma UTI e não tem vacina contra esse vírus, né? Então, assim, o que a gente pode fazer pra gente cuidar das nossas crianças é o que eu acabei falando ali no começo, evitar sair à noite, evitar pegar na criança com a mão suja, tossir perto da criança, falar perto da criança, beijar a criança. Eu acredito que o Rafael pegou essa doença através do vírus da gripe, porque o meu marido ele estava gripado em casa. Então, assim, foi uma coisa assim meio que inevitável, porque ele já tava dentro da minha casa, a gripe, né? Então, assim, ele pegou esse vírus e desenvolveu essa bronquiolite. Quando o Rafael chegou no hospital, a primeira coisa que eles fizeram foi o teste do Covid. Então, assim, aquilo ali pra mim cortou meu coração, vendo meu filho fazendo o teste do Covid, né, enfiando um negocinho no nariz. Mas, ao mesmo tempo, assim, me deixou muito aliviada por saber que não era Covid, porque com esse tempo que a gente tá vivendo agora, tudo, né, a gente fica preocupada, com medo. Mas, assim, foram 5 dias que ele ficou internado e ele saiu de lá. Gente, ele não saiu 100% curado da tosse, porque essa doença, ela atinge um prazo de 15 dias, que foi o que o médico me explicou. Ela aumenta ali entre o 4º e o 5º dia, ela aumenta, dá uma aumentada, a criança fica bem ruizinha e depois ela começa já a descer. Só que quando os brônquios, que a bronquiolite ela é uma inflamação nos brônquios, já estão curados, a tosse e o catarro, eles permanecem por um bom tempo até dar esses 15 dias. E foi o que aconteceu. O Rafael, gente, eu quero falar Gabriel. O Rafael veio pra casa, só que ele continuou tossindo. Só que a tosse já era bem mais leve e eu pude perceber que não tinha mais o catarro que tanto incomodava. Gente, o que mais assim que doía meu coração era ver aquele catarro, era ver as enfermeiras enfiando um negócio dentro do nariz dele, fazendo sugar assim, sabe? Nossa, ele chorava horrores e eu chorava junto. E sugava na garganta, e sugava no nariz e é muito assim desesperador. Então, assim, o que eu indico para as mamães estar sempre fazendo na criança, que é a lavagem no nariz. Gente, isso é muito importante, porque a gente tá no clima seco e na mesma hora muda o clima. Então, assim, a gente tem que fazer a lavagem no nariz. Eu aprendi a fazer, eu tinha medo de fazer. Até então, eu usava o Maresis, espirrava, sempre espirro depois do banho para dar uma limpadinha, desentupir o nariz. Só que o soro fisiológico e a seringa não tem erro, gente. Eu pegava uma seringa bem pequenininha, inclusive. Ó, essa é a seringa que a gente usava no hospital e ela me deu uma pra mim usar em casa no Rafael. Enchia com soro até o final e colocava no nariz, gente, assim, ó, cabecinha dele pra cima, espirrava todinho. Ele não chorava, não se afogava, não acontecia nada. Colocava num, depois eu colocava no outro e aquilo ali ele melhorava. Todo dia eles faziam isso no hospital com ele e ela me ensinou a fazer em casa e eu faço em casa com ele. Sempre que eu vejo que ele tá narizinho meio ranhento e tal, eu faço a lavagem com soro.
não tem erro, não tenham medo de fazer. Só levantar assim a cabecinha dele e colocar. Ele não chora, não sai pela boca, não sai nada. Isso é muito importante, lavar as narinas do bebê. Isso ajudou muito também na recuperação dele. Tô olhando aqui porque ele tá aqui dormindo. Então, gente, é isso. Eu vim contar pra vocês as experiências que eu tive com meu filho. Não foi boa, mas hoje em dia eu já sei me comportar quando isso acontecer novamente. Mas eu tenho certeza que, graças a Deus, isso não vai acontecer mais. Porque o meu filho foi curado e foi tratado e está ótimo. Mas o conselho que eu deixo pra vocês é isso. Não deixem pegarem no filho de vocês com a mão suja e beijar. Evitem receber visita em casa quando o bebê é muito novinho, porque o tratamento é mais difícil por ser bebezinho. E é tudo aquilo que as antigas falavam, gente, não mudou, entendeu? Toma banho antes quando chegar em casa pra pegar o bebê, não fica beijando, não deixa as pessoas estranhas de fora chegar e pegar o bebê, manda lavar a mão, manda trocar de roupa. E tudo isso vai ajudar, até agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é mais um motivo para a gente reforçar esses hábitos que a gente tem. Não é que você seja chata, não é porque a fulana é fresca com o filho dela, não é, gente, é questão de saúde e é questão do seu filho. Só quem teve ali internada com o bebê ruizinho, você acaba se sentindo culpada. Eu deveria ter me tratado mais, eu deveria ter tido mais cuidado. Então, não deixe que isso aconteça com você, porque aconteceu comigo e não foi bom. Eu posso dizer assim que não é uma experiência boa e eu não desejo pra ninguém. Tem um bebê de 2 meses internado, você ali com aquela dúvida que passa milhões de coisas na sua cabeça. Mas graças a Deus eu venci, o Rafael venceu mais uma batalha e hoje a gente tá em casa bem e com saúde, que é o que mais importa nessa vida, é a saúde da gente e daqueles que a gente ama. O vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive com a bronquiolite, que não foi nada boa, e eu espero ter ajudado, né, as mamães, as futuras mamães. E eu quero pedir de coração para você que assistiu até aqui, se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.